Bom dia pessoal, eu sou o Cleiton aqui de novo do Decifrando Fatos aqui, Decifrando Fatos. E hoje eu vou falar com vocês de uma experiência que eu tô fazendo. Eu resolvi dar um rolê e trabalhar alguns dias na Uber como motorista. É uma experiência que eu estava há muito tempo me perguntando por que é tão comentado. Tem gente que fala que dá pra ganhar dinheiro, tem gente que fala que não dá pra ganhar dinheiro, tem gente que tem medo, tem gente que vive disso, tem gente que se enrolou por causa disso, tem gente que ficou endividado por causa disso. Bom, eu posso falar que eu moro aqui no Rio de Janeiro e aqui no Rio de Janeiro as coisas não são tão fáceis para quem é motorista do Uber. Primeiro, por causa do meio ambiente e da geografia urbana do Rio de Janeiro. Tudo quanto é lugar tem comunidade. E hoje, infelizmente, além desses lugares que tem comunidade, tem vários lugares que eram para ser bairros comuns, só que o tráfico de drogas, a milícia ou alguma força independente da natureza botou barricadas. E quando você recebe um pedido para ir para Uber e tem barricadas no local, é muito complicado porque não há uma atualização decente e diária no GPS. Como o GPS da Uber não funciona bem aqui no Rio e você depende do sinal também da internet, do telefone, muitas vezes você está fazendo um trajeto, você descobre que naquele trajeto está cheio de barricadas, já virou favela, alguma comunidade carente, você vai mudar o trajeto e o app da Uber não atualiza de jeito nenhum e você fica vendido com o passageiro dentro do carro olhando para você sem saber exatamente o que está acontecendo. Existe sempre aquela possibilidade de diálogo do motorista com o passageiro. Com o tempo você pega aquela experiência de perguntar para o passageiro como que é o local, se o local é perigoso, se lá é comunidade, se tem barricada, esse tipo de coisa. Para vocês terem uma ideia, ontem eu fui numa comunidade, um bloco habitacional lá em Caxias, atrás da Reduc. Reduc é o centro de distribuição de petróleo lá de Caxias. Ela tem na parte da frente, que passa pela Avenida Amaral Peixoto. Quem conhece Amaral Peixoto, quem não conhece, é uma avenida que liga Rio de Janeiro a Minas. E nessa avenida, dando continuidade nela, tem essa Reduc, que é o centro de distribuição de petróleo. Para falar a verdade, é uma refinaria. É gigantesco, é muito grande a Reduc. E com essa refinaria, atrás dela, fizeram um bloco habitacional que é afastado de tudo. Simplesmente afastado de tudo. É como se fosse uma cidade no meio do nada, atrás de uma petrolífera, de uma refinaria de petróleo. E chegando lá, eu conversando com o passageiro, eu perguntei, tem barricada? Ela não, mas liga o pisca-alerta. Aqui no Rio de Janeiro, né, quem é daqui já sabe o que significa ligar o pisca-alerta. Tem algum poder paralelo tomando conta daquela área. Então você tem que indicar que é Uber, que é motorista. Então, sem essa instrução do passageiro, ia ficar vendido. Porque lá nesse local a internet não funciona. Não funciona. E a instrução que você tem é o conhecimento pessoal que você vai levando dos passageiros no dia a dia, né? Ou conversando com o próprio passageiro, que ele que serve de GPS. Eu fiz essa viagem na Reduc, que é nesse local bem isolado, depois voltei. Sobre valores de trabalhar para Uber, eu fiz um cálculo superficial e você ganha como motorista basicamente R$ 30 por hora, em média. Para um motorista ganhar
R$ 300 por dia, ele tem que trabalhar 10 horas seguidas. 10 horas seguidas. Se o motorista, né, pegar e não trabalhar as 10 horas seguidas, muito difícil ele vai bater essa meta de R$ 300. Lembrando que o dinheiro que o Uber, o motorista, ganha não é dele. Esses R$ 300, para o camarada sobreviver de uma maneira saudável, tem que ser metade para o carro, porque o carro bebe gasolina, o carro precisa de manutenção. Então, desses 300, o salário do motorista é R$ 150 por dia. Comparando com outras profissões que tem aí no Rio de Janeiro, no Brasil, é um salário médio, não é um bom salário, mas é um salário que as pessoas ganham um salário mínimo. Mas o ruim é a carga horária, porque você trabalha mais do que todo mundo para ganhar isso. Então o salário se torna ruim sim por causa disso. Você tem que trabalhar muito, ganhar pouco. Tem a flexibilidade de horário, mas que te obriga a não ter tempo para você ter uma higiene mental, lazer. Se você parar uma hora de almoço, você vai ter que trabalhar 11 horas por dia, porque a hora de almoço conta como horário de trabalho. Então isso é bem complicado. Dentro da situação, para quem está desempregado ou para quem não tem uma profissão, é uma estratégia para um primeiro passo. O camarada fez 18 anos, não foi para as Forças Armadas ou foi para as Forças Armadas. O primeiro passo é tirar uma carteira de motorista, arrumar um emprego, vamos dizer assim. Eu estou falando para quem não tem profissão. Pode ser um repositor no mercado. E tem que ter o foco para tirar a carteira de habilitação, que está caro, no Rio de Janeiro está caro, é basicamente uns R$ 2.000 para tirar uma carteira de habilitação aqui, com aula, imposto disso, imposto daquilo e blá blá blá. R$ 2.000 você tem que separar para tirar uma carteira de habilitação. Depois que você tiver a carteira de habilitação, sim, você pode começar a trabalhar no Uber, mas isso é para quem quer ser empreendedor. Vão ser 10 anos de ralação, meu irmão, para você poder conseguir o capital e dar o início a um negócio. Se você for pelo lado convencional de arrumar uma carteira de CLT, o caminho fica um pouco mais fácil. Porque se você for mandado embora, você tem uma indenização e tem aquelas seguranças que os direitos trabalhistas te dão, né? E quem trabalha no Uber não tem direito trabalhista nenhum. Você é escravo de você mesmo. Você é escravo do sistema. Você é escravo de uma ideia de empreendedorismo onde 90% ou mais pessoas que têm essa iniciativa falem, acabam falidas. 90% dos empreendedores acabam falidos. Eu vejo uma porção de gente que trabalhou a vida inteira, o camarada está perto de se aposentar e é mandado embora, recebe uma bela de uma indenização, ou consegue se aposentar, recebe a aposentadoria, em vez do camarada comprar uma casa na praia e viver o resto da vida dele tranquilão lá, fazendo o dinheirinho dele render, vivendo da salário da aposentadoria, ou fazendo qualquer coisa para simplesmente complementar a renda. O camarada entra de cabeça num negócio que é puxado, exigente, canibalesco, porque a concorrência comercial é um comendo o outro, a disputa é desleal, porque quem tem condições financeiras, quem tem o capital, engole quem está começando, e o patrão, no caso, que você não é patrão de nada, patrão é aquele que está dentro de casa, sentado, comandando e recebendo dinheiro. O comerciante inicial, ele não tem experiência, então o primeiro comércio que abre é 90% também de falir. O camarada, para ter sucesso aqui no Rio de Janeiro, o camarada tem que ou crescer no meio comercial ou falir umas 2 ou 3 vezes sem desistir, para ele pegar a experiência. Fora isso, meu amigo, é complicadíssimo ter um sucesso. E na Uber, a proposta da Uber, pelo menos o que é mostrada ou imposta, oferecida para quem vai trabalhar, é que você seja seu próprio patrão, mas na verdade você vai se colocar numa situação dificílima se você não tiver a ideia de que aquilo ali
Não vai te deixar rico, mas pode ser um recurso para quem precisa dar o primeiro passo. Galera, se inscreve aí no canal, aqui ó, Traduzindo Passos. Quem quiser colaborar com o canal, colabora aí. Deixa o sininho ativa, que de vez em quando eu tô tentando colocar um vídeo todos os dias, né? Aí até que eu tô tendo uma continuidade de colocar esses vídeos todos os dias aqui, trazendo o dia a dia de uma forma simples, rápida e direta para quem quer trocar uma ideia. Trocar uma ideia é bom, ver um ponto de vista diferente é melhor ainda para você comparar, você ter um padrão de comparação com o que você vai fazer. Então, estamos aí. Eu estou traduzindo alguns fatos para vocês, eu traduzo os fatos do meu dia a dia. Se inscreve no canal. Até a próxima.